ciência esteja obesa, a boca é livre, a boca é livre, a língua é livre, a boca livre não livra ninguém. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo. É o Boca Livre, uma produção do Cine Clube Cauim. Hoje o papo vai ser com o deputado federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira. Paulo Teixeira, deputado federal por São Paulo, brilhante deputado e uma das lideranças importantes e que importam no Congresso Nacional. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Muito obrigado, Dona. É um prazer participar aqui da TV Cauim e conversar com os internautas aqui de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto e do mundo. Como já está em dezembro, minha religião me permite tomar uma cervejinha de Ribeirão Preto. Eu queria começar, Paulo, falando um pouco, muita gente fala dos parlamentares e acaba não conhecendo, muitas vezes, a produção dos parlamentares. E você tem um trabalho no Congresso Nacional importante, não só em liderança do PT, não só participando de frentes, participando de uma série de atividades, mas eu queria que você destacasse algumas coisas dentro do que você já conseguiu aprovar de legislação, para que as pessoas tomassem conhecimento. Às vezes a gente fala de alguns projetos de lei e as pessoas não sabem que tem autor. Ô, Dona, eu fui considerado ano passado, na eleição passada, na eleição de 18, eu fui considerado, numa publicação da Folha de São Paulo, o parlamentar que mais aprovou leis no Congresso Nacional, de todos os partidos, né? E eu tenho uma história em relação a algumas legislações. Por exemplo, eu fui considerado um dos 100 nomes que construiu a luta de combate à AIDS no Brasil, né? Os antirretrovirais vieram de uma iniciativa minha no estado de São Paulo, quando ainda deputado estadual, eu propus que todos os portadores do vírus da AIDS em São Paulo recebessem um antirretrovirais e São Paulo saiu na frente. Foi liderança, né? E foi exemplo para o país, né? E depois o Brasil aprovou, que é um exemplo para o mundo, né? Eu também fui o primeiro deputado no Brasil a regulamentar os planos de saúde. Porque você se lembra, os planos de saúde eles tinham cláusulas minúsculas que eles excluíam portadores de doenças infecto-contagiosas, etc. E aí nós aprovamos em São Paulo, o Covas era governador, ele sancionou e mudou a lógica dos planos de saúde que eles tiveram que regulamentar no Brasil, que eles não queriam até então regulamentar, e aceitaram mais procedimentos dentro dos planos de saúde, né? Eu também fui autor no Brasil da primeira lei de redução de danos em drogas, que ajudou a difundir os programas de redução de danos em drogas no Brasil. E fui também autor no Estado de São Paulo da primeira lei de inclusão na questão racial, que depois o Estatuto da Igualdade Racial trouxe muito do que nós fizemos dessa experiência aqui em São Paulo. Nacionalmente, eu tive uma série de iniciativas aprovadas, entre elas eu fui o relator do Código de Processo Civil. Hoje o Código de Processo Civil, eu fui o relator, então... Deixa eu dar um destaque. Isso é difícil porque no meio de 500 e tantos deputados, se destacar ali não é fácil, né? Não, e eu sou deputado desde 2007. Nunca se aprovou um código. E eu tive a felicidade de relatar, de ser importante e aprovar um Código de Processo Civil que hoje toda a advocacia brasileira ela utiliza, né? Aliás, você é advogado, né? Sou advogado. Também aprovamos as medidas chamado pacote anticrime, né? Nós expurgamos do pacote anticrime todos aqueles absurdos que o Moro e o Deltan Dallagnol queriam incluir, aperfeiçoamos e incluímos o chamado juiz de garantias, que é um instituto para ampliar a isenção do juiz, a imparcialidade do juiz, né? Porque o que a gente vê no Brasil, às vezes, é o juiz perder a imparcialidade. Temos casos muito recentes, como é o caso do Sérgio Moro, e nós, então, incluímos o juiz de garantias
no pacote anticrime, assim como incluímos o abuso de autoridade nas chamadas 10 ou desmedidas de combate à E corrupção. que já tem, né? Que toda hora se fala de fazer mais uma lei, mas na verdade já existe um aparato, né? Agora, o que nós estamos aprovamos o tema do abuso de autoridade, né? Eu também sou o autor de uma lei que combate os crimes na internet, que é o chamado, ela foi assim denominada porque ela, na sua aprovação, coincidiu com aquela situação de vazarem fotos da Carolina Dickmann. Virou Lei Carolina Dickmann. Lei Carolina Dickmann é da minha autoria. A Lei Carolina Dickmann também. E eu tenho outras iniciativas, né? Por exemplo, eu que regulamentei todo o tema das entidades sociais receberem o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Social. Eu que regulamentei isso num diálogo com o governo do presidente Lula, fiz essa regulamentação. E fui também o relator, junto com o Arnaldo Jardim, da lei do marco regulatório dos resíduos sólidos. Foi aí que nós enfiamos os catadores. Dissemos, eles que têm feito esse trabalho, eles não podem ficar de fora desse trabalho, os catadores de papel e papelão, né? Então, foi ali que a gente incluiu os catadores de papel e papelão. E participei ativamente do desenho de toda a legislação do projeto Minha Casa Minha Vida, na regularidade. Aliás, você foi secretário de Habitação, São presidente Paulo. da Coab em São Paulo. Então, digamos assim, eu tenho uma história no Parlamento Brasileiro de deixar uma legislação aprovada em debate, em diálogo com a sociedade brasileira. Nós estamos em dezembro e nós já passamos dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Então, além do projeto de regulamentação dos planos de saúde, além da questão dos antirretrovirais, além da redução de danos em drogas, todos esses relacionados com a AIDS, é da minha autoria, do Jean Willis e da Érica Cocai, o Dezembro Vermelho. Da mesma maneira que tem o Outubro Rosa, que é voltado para a prevenção do câncer de mama para as mulheres, o Dezembro Vermelho é voltado para a prevenção da AIDS no Brasil. E às vezes as pessoas falando o que o deputado faz, né? Eu gosto de começar assim para mostrar que tem um trabalho a ser feito, exceto alguns, né? Que passaram 30 anos e nunca fizeram nada de importante no Congresso Nacional. É verdade, tinha uns que dormiam. Tinha uns que dormiam bastante. Na cadeira. Nós estamos falando do Biruliro, para quem não sabe. É isso. É esse aí. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Salvo engano, você também tem uma legislação que prevê a distribuição de absorvente para... Eu sou coautor, foi quem encabeça essa legislação. É a deputada Marília Reis, eu sou coautor daquele projeto de lei que aprovou a distribuição de absorventes no Brasil. Assim como eu sou coautor de um projeto de lei, encabeçado pelo Zaratini, que cria o Vale Gás, que agora acabou de ser aprovado para subsidiar o acesso ao gás para as famílias mais pobres. E sou coautor de um projeto que ainda não foi aprovado, mas que creio eu será aprovado, que é anistiando os estudantes pobres que pegaram o FIES e não estão conseguindo pagar o FIES. Você acha que vai? Eu acho que vai ser aprovado porque essa medida é justa, né? No Brasil, digamos assim, esses profissionais que se formaram, né, muitos estão em dificuldade por conta da economia que está indo muito mal, né? E não conseguem pagar, o seu nome passa a ser negativado, né? E o discurso do presidente Lula é que ele defende a anistia para os estudantes que não estão conseguindo pagar o FIES. Conta para quem não conhece, como é o processo de negociar a aprovação de uma lei? Passa por quantas instâncias, com quantas pessoas você precisa negociar e conversar? A lei, ela tem aquele primeiro processo, que é um processo como uma criança, né, de gestação, né? E aí você debate com a sociedade para fazer a gestação de uma lei, que ela está no ventre ainda, ela não foi protocolada, né? Depois disso,
você protocola, ela é discutida em 4, 5 comissões. E a negociação é muito intensa em todas essas comissões, porque envolve todos os interessados e envolve o governo também, que influencia no debate da lei, envolve a sociedade, que influencia no debate da lei. Então, vamos botar aí 4, 5 comissões na Câmara. Bom, depois disso, tem 2 tipos de projeto. Alguns que terminam nas comissões e vão direto para o Senado, e outros projetos de lei que vão para o plenário da Câmara. Então, o 4º passo na sua tramitação é o plenário da Câmara, né? Aprovado ali, vai para o Senado da República. Lá tramita em 3 ou 4 comissões também. Se tiver modificações no Senado, volta para a Câmara, tramita em mais 4 comissões e vai para a sanção presidencial, podendo sofrer sanções e vetos. Eu vou contar 2 experiências, Odônio, se me permite. É importante até depois você falar tempo médio para uma aprovação dessa, sem ter urgência, sem ter... Eu vou contar, assim, se você me permitir, 2 experiências, 2 experiências muito recentes. A primeira delas foi para autorizar o uso medicinal da cannabis, o plantio no Brasil da cannabis sativa. Que, aliás, está ajudando milhares de pessoas. Milhares de pessoas, para finalidade medicinal. Para as crianças que têm epilepsia refratária, com múltiplas convulsões, crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, pessoas que têm fibromialgia, dores crônicas, que têm distúrbio do sono, né, que têm esclerose múltipla, aplicação para o Alzheimer, aplicação para o Parkinson e aplicação para aquelas pessoas que estão em tratamento do câncer, na quimioterapia e no tratamento da AIDS, utilizando os antirretrovirais, nessas 2 doenças para os efeitos colaterais do tratamento, né? Então, nós estamos regulamentando no Brasil. A comissão foi instituída, né, em agosto de 2019, agora em agosto de 21, nós aprovamos na comissão. Foram 2 anos com audiências públicas, aprovamos na comissão. Só que, como é uma comissão especial, ela tem caráter terminativo. Já vai para o Senado. Vai para o Senado. Mas, nesse caso, um grupo de deputados recorreu para o plenário. Então, nós estamos pedindo ao presidente do Congresso, da Câmara, que ele coloque em votação esse recurso. Se o recurso for derrotado, o projeto vai para o Senado. Se ele for provido, esse debate vai ser no plenário da Câmara, né? Então, 2 anos... 19, 21, nós já visitamos o Uruguai, visitamos a Colômbia. Só para as pessoas pensarem, você conhece alguém que tenha uma pessoa com qualquer tipo de problema que necessite disso, dá uma consultada para saber o alívio que dá na vida da pessoa, a qualidade de vida que dá para uma pessoa, né? E eu queria falar um pouco aqui da região. Em Franca, tem uma associação chamada Flor da Vida. Essa associação, ela fornece medicamentos para 2.000 famílias. Olha. 2.000 famílias. Sabe quanto custa um remédio na farmácia à base da cannabis? Não. Custa R$3.000. Nossa. Essas associações estão fornecendo remédio a R$200, R$100, enfim, elas que estão promovendo o acesso das famílias, e quando é família pobre, ela não cobra nada, né, a medicamentos à base de cannabis. São como crianças com epilepsias refratárias, múltiplas convulsões, doenças raras, né, autismo, enfim. Então, 2 anos nós debatemos esse tema e aprovamos esse tema, foi pegado. Imagino. E ganhamos, e agora eles recorreram, nós estamos pedindo para o Arthur Lira colocar em votação no plenário, porque nós temos certeza que nós vamos derrotar esse recurso e esse projeto vai direto para o Senado. Um outro projeto muito recente foi a PEC 5, da minha autoria também, que busca melhorar a investigação, a averiguação e o processamento de faltas graves ou crimes cometidos dentro do Ministério Público, aperfeiçoando uma instituição tão importante quanto o Ministério Público.
eu fiz essa proposta em 2021 e ela foi debatida em 2021, como é uma PEC, precisava 308 votos, teve 297, faltaram 12 Nossa votos. Senhora. E o amadurecimento do debate vai fazer com que eu faça uma nova PEC em fevereiro para tramitar novamente, para Aperfeiçoando alguma coisa. isso. Algumas Então, resistências, porque é uma negociação, né? é uma negociação. Por exemplo, esse negócio da PEC 5, o Ministério Público foi para a rua, fez uma mobilização contrária, mas mesmo assim bateu na trave, porque alguns órgãos de comunicação se somaram ao Ministério Público, mas hoje eu acho que o entendimento que o cidadão precisa estar protegido do abuso promovido por um agente público, como é o caso. É uma instituição séria, boa, mas os maus elementos precisam ser punidos. Tem maus elementos em todo lugar. Em todos os lugares. Até em qualquer família. Igrejas. Igreja. Por exemplo, tem lá no Vaticano, puniram cardeais que querem ter uma vida santa, mas se desviaram do caminho. Outro dia eu vi um caso de um pastor que também ele abusou de uma criança, ou pastor que agrediu uma mulher, enfim, nós precisamos, em todas as instituições, elas cumprirem o seu propósito, mas punir aqueles que desviam dos seus caminhos. Vamos falar um pouco de política. Como é que você está vendo o quadro aí do cenário nacional? Né? Com a entrada do Moro recentemente, há quem diga que o Moro vai desinflar o Bolsonaro e vai ser o candidato que congrega esse espectro, né? Daquelas pessoas que vão viajar de avião e aí querem escolher um cara que nunca dirigiu um avião para ser o piloto. E vem mais um aí que é o Moro. Na minha opinião, tudo que fizeram com o Brasil levaram o Brasil ao desastre. Qual é a foto do Brasil de hoje? Recessão, PIB negativo, desemprego altíssimo, com um índice muito elevado entre os jovens. O desemprego na sociedade é de 14%. Quando chega nos jovens, chega a 30%. O desemprego na juventude, que é uma tragédia. É uma tragédia. Nós temos quase 40 milhões de pessoas desocupadas no Brasil, ou desempregadas, ou desalentadas, ou desocupadas, né? Voltou a fome. O grande propósito do Lula quando foi presidente é que todo brasileiro comesse 3 vezes o dia, mas ele não queria que comesse 3 vezes o dia durante o governo do PT. Ele queria que comesse 3 vezes o dia sempre. E não voltasse mais essa situação. E não voltasse. Construiu as políticas no governo Lula e Dilma, foram muito bem, mas agora voltou a fome, cenas de pessoas pegando ossos que caem de caminhão, fazendo fila de ossos, comprando carcaça. É só observar nas cidades o tanto de gente que está na rua. Novamente. Na rua, novamente, né? Então, tudo que o Moro e os golpistas fizeram com o Brasil levou o Brasil a essa situação. E o povo brasileiro tem uma memória muito positiva do presidente Lula, extremamente positiva do presidente Lula, porque sabe que o presidente Lula tem capacidade de tirar o Brasil desse buraco, de voltar a crescer, gerar emprego, distribuir renda, melhorar a saúde, melhorar a educação, ascensão social. E ele também é muito bem visto no mundo. Agora ele fez um giro pela Europa que ele foi recebido na França como se ele fosse presidente do Brasil. Até o Bolsonaro disse que foi uma provocação a ele, né? Mas ele é uma pessoa que não tem o reconhecimento que o presidente Lula tem lá fora. O presidente Lula vai para a Argentina agora, vai para o México agora em dezembro, e ele é um líder mundial, né? Então, o presidente Lula, na minha opinião, ele lidera com capacidade de ganhar no primeiro turno. Sobre Sérgio Moro, eu saúdo, porque ele não precisa prender ninguém para ser candidato, né? Então, agora ele vem para o embate no campo político. A candidatura, o debate de ideias, né? Que eu não creio que ele tenha grande conhecimento desse país, né? Ele é o homem dos bastidores, dos conchavos, né? Dentro dos gabinetes, dentro dos salões da elite brasileira, que ele sempre tentou atender. Por isso que eu acho que o presidente Lula vai ganhar e vai ter uma briga entre o Moro e o
Bolsonaro para ver quem, eventualmente, Se houver um segundo turno. se houver, vai para o segundo turno. Você acha que é um dos dois que vai com Lula? Eu acho que a entrada do Moro, ele acabou com a terceira via. Quem que é a terceira via? É o nem. É aquele que fala, eu não quero nenhum nem outro. Esse cara votou no Bolsonaro, né? Muita gente da terceira via votou no Bolsonaro, está arrependida, mas não quer ainda votar no Lula, né? Por preconceito, por uma visão, ao meu ver, preconceituosa, né? Então eu acho que o Moro, ele, ao entrar, ele atrapalha a vida, por exemplo, do Ciro Gomes. Ele atrapalha a vida, na minha opinião, do Dória, né? E por isso que eu acho que o Lula, né, enquanto o Moro e o Bolsonaro brigam, o Lula passa com a carruagem Ao largo disso aí. Fala um pouco de São Paulo. Como é que você vê o quadro em São Paulo? Como é que o PT vai em São Paulo? O Dória é candidato a presidente. Ele está com alta reprovação. O governo dele não está sendo Ele é candidato dele, né? Dele. O Dória é candidato dele só, porque... E agora ele brigou com o PSDB nacional inteiro, está com a popularidade baixa em São Paulo e está jogando o Rodrigo Garcia para tentar com a máquina ganhar o governo do Estado, né? Nós estamos soltando a candidatura do Fernando Haddad, porque o Fernando Haddad, ele deixa uma lembrança muito importante de quando ele era ministro, que a ascensão social no Brasil se deu pela educação. Pela educação que o menino pobre, às vezes filho de uma empregada doméstica, foi fazer medicina. São cenas emocionantes no Brasil. Outro dia eu vi uma menina cuja mãe era faxineira, ela se formar com a vassoura. Conheço várias cenas dessas. São muito bonitas. Emocionantes. Emocionantes. Eu estou emocionado em dizer. Eu vi outro dia uma menina que foi na formatura e debaixo da beca dela tinha o macacão da mãe, que é Gari. Então são cenas assim impensáveis. E o Haddad representa aquele tempo. Ele representa aquele processo. E depois ele foi candidato a presidente da República, foi um bom prefeito de São Paulo. Eu acho que ele entra para estar no segundo turno. E nós temos que ter um diálogo com o Márcio França e temos que ter um diálogo com o Boulos, porque o ideal é unir numa mesma chapa esses três candidatos para ganhar o governo do Estado. Como está isso? Estamos conversando. Está conversando. Eu tive com o Boulos aqui. Ele foi, aliás, a volta do Boca Livre foi com ele. Eu até sugeri para ele parar com aquela besteira de café com bolos e começar o chopp com bolos. Mas combina mais. O chopp combina mais com salgadinho. Mas pode ser um bolo salgado. É isso. Mas, e no Estado você acha que constrói? Há possibilidade de construir isso? Eu acho que a política é a arte da conversa, do diálogo. Eu acho que isso aqui é possível. Então, tem alguma conversa que você possa falar que... Olha, nós Boulos vice ou Márcio França? É muito cedo para falar. Ainda tem tempo para... Mas há uma empatia, há conversas, coisa que não havia antes. Então, por exemplo, o Fernando Haddad tem conversado muito com o Márcio França. Nós, por nossa vez, temos conversado muito com o PSOL. Essa semana eu tive com o Juliano Medeiros numa conversa na terça-feira. A Gleisi jantou com o Juliano na terça igualmente, né? Nós estamos muito juntos no Congresso Nacional, estamos muito juntos na oposição a esse desastre, esse genocídio. São 615 mil mortos no Brasil, né? Estamos muito juntos na oposição a tudo isso. E por isso dá abertura de portas para dialogar sobre o futuro do Brasil. Me diga uma coisa, a que você atribui esse maremoto de gente reacionária que estufa o peito, gente ignorante que estufa o peito da sua ignorância e sai bradando isso? Que eu acho que eu considero o Bolsonaro um tropeço. Eu não acho que ele seja uma... As pessoas, mesmo aquelas que votaram e ainda falam com ele, lá no íntimo
sabe que fizeram uma besteira. Entendeu? Na verdade, eu atribuo... O que você atribui? Porque nós viemos de um regime, nós viemos de uma redemocratização, que foi um processo bonito que, né, que se conversava, todo mundo dialogava, e agora virou uma coisa que é... A ignorância é motivo de orgulho. Quem é que está no poder no Brasil? São os mesmos que estiveram no núcleo mais duro da ditadura militar, que nunca aceitaram sequer a abertura, nunca aceitaram a Nunca chamaram de ditadura. Nunca chamaram de ditadura, não aceitaram a abertura, não aceitaram a Constituinte, não aceitaram a democratização. E esse pessoal, eles tiveram, a partir da criminalização da política, eles subiram, montaram no movimento de criminalização da política que a Lava Jato ajudou muito a potencializar e se ligaram ao que tem de mais perverso do ponto de vista da manipulação política nas redes sociais, que foi aquele Steve Bannon. Steve Bannon. Que foi o orientador do que Trump. Que ajudou no Brexit, ajudou no Trump. Mas, vamos dizer assim, o campo democrático não bobeou em desvalorizar ou não dar importância para isso aqui que a gente está usando? A internet? Eu acho que, na verdade, eles que lideraram o processo. E lideraram para manipulação, né? Tanto que eles pegaram aquela tecnologia da Cambridge Analytica, de análise de perfis psicológicos, de mensagens políticas fragmentadas, de microdados, e a partir daí eles levaram o resultado de pegar aquele grupo da ditadura militar, do Silvio Frota, dos torturadores, e levar à presidência da República, né? O que esses caras sabem fazer é discurso de ódio. Eles não geram emprego, eles não melhoram a saúde pública, eles não melhoram a educação. Vejam, eles foram capazes de levar à morte de 613 mil pessoas no Brasil por negar a vacina. Não, e agora estão negando o passaporte da vacina. É isso. Continuam, né? Eu atribuo que o Brasil só tem vacina por conta do ministro Ricardo Lewandowski. Porque enquanto esses caras faziam um discurso, ele abriu um inquérito e foi mandando fazer, eles tiveram que comprar a vacina, né? Mas o discurso deles era um discurso que não tinha pandemia, tanto que o presidente da República falou que era uma gripezinha. Imunidade de rebanho. Era de contaminar todo mundo para, a partir daí, você conseguir imunizar, o que levou a arriscar a vida das pessoas, e morreram tantos, né? E o discurso deles era que a vacina não estava devidamente testada e que podia gerar efeitos colaterais perversos. Isso fez com que eles atrasassem a vacina. Vejam, no mundo tem movimentos de extrema-direita que são contrários à vacina. Mas no Brasil, nem eles conseguiram, né? Conseguiram, porque eles, o que eles fazem? Eles querem tomar vacina. Os filhos do Bolsonaro tudo tomaram a vacina. Todos os negacionistas tomaram a vacina. 96% das pessoas. Só que nessa brincadeira, eles sujeitaram muita gente ao risco e à morte. Terrível. Conta um pouco como que está o trabalho para o parlamento, né? Porque o que a gente vê hoje, e é uma coisa natural de uma democracia multipartidária, nem chamo de pluri, eu chamo de multi, 25 partidos, né? Então, como que você vê a importância que as pessoas não dão para o parlamento, de escolher bem o candidato? Eu costumo provocar alguns amigos meus, que são todos de nível universitário e tudo mais, eu pergunto, quem que você votou para deputado? Invariavelmente a pessoa não sabe para quem votou para deputado estadual, federal, vereador até lembra, mas até senador a pessoa não sabe quem votou. É isso. Nós vamos ter uma eleição, Dônio, forte, com muita mobilização de rua e com palanques fortes, né? E tem que ter um terceiro ingrediente, que é um ingrediente de pedir ao eleitor que vote num parlamentar que apoie o Lula. Porque muitas vezes o eleitor brasileiro ele vota no Lula e vota num parlamentar que não apoia o Lula.
Vota em cantor famoso, vota num comediante famoso, vota num youtuber, né? E esses caras vão para lá e nada fazem, né? Então, nós temos que convencer o eleitor o seguinte, vota na chapa do Lula, vota em todo mundo. E tem um fator positivo agora, que nós estamos em debate. Eu sou o secretário nacional do PT. Nós estamos debatendo a formação de federações. O que são federações? Federação é um casamento de 4 anos, no mínimo, e nós queremos fazê-lo com o PCdoB, com o PSB, se puder fazer com o PSOL. E se não tivesse essa encrenca do PDT aí, nós também quereríamos fazer. Um compromisso de mais longo prazo. De mais longo prazo para ter E falar para o eleitor, ó, vota no time do Lula aqui. Porque o Lula, às vezes, tem 56 milhões de votos. Só que para parlamentares nós temos 20 milhões. Então nós precisamos... É um descasamento. É um descasamento, nós precisamos fazer esse casamento. E aí o cara dá vota no Lula, dá margem as negociações nem sempre tão boas no parlamento. É isso. E aí, às vezes, o cara vota no Lula e vota no Tiririca. Aí eu falo pro Tiririca, pior fica. E ele prometeu que não ia ficar pior, hein? Eu falei, você falou que não ia ficar pior e ficou. Ele falou, mas eu falei, o povo acreditou. Como é que está a chapa para a Câmara Federal do PT? Boa, boa. O PT quer eleger, se a gente conseguir sair de 54 e ir para 80 parlamentares, e nós queremos ver se na junção do PT, PSB, PCdoB, PDT, a gente iria para uns 200 parlamentares. Rede, nessa história, aí você teria parlamentar para aprovar medidas de mudança. Nós precisamos cobrar imposto de quem tem muito e paga pouco imposto. E retirar imposto de quem não tem nada e paga muito imposto. O Brasil cobra imposto sobre consumo e sobre a renda e patrimônio. Essa água aqui que eu estou tomando, essa cervejinha que você está tomando, tem muito imposto. Que quem compra, independente de ser pobre ou rico, paga o mesmo imposto. Portanto, proporcionalmente, o pobre paga mais imposto que o rico. E os benefícios fiscais? Tem 4. Eu outro dia estava olhando assim, se vocês não sabem, a Harley Davidson recebe incentivo para produzir motocicleta no Brasil. Um absurdo isso. Quer dizer, por que precisa dar incentivo para a Harley Davidson? Não precisa, não devia. Eu acho que tem que acabar com esses incentivos, porque isso é imposto que tem que botar dentro da escola da criança. Eu estou agora com uma campanha para acabar com as Forças Armadas. Depois que aquele desfile fatídico, com aqueles carros tudo com fumaça vagabunda saindo lá, as Forças Armadas servem para porcaria nenhuma. Eu reforçaria as polícias militares e o resto do dinheiro para educação. Deixa eu falar. Serve para quê? Só serve para quê? Hoje aprovou mais uma medida, que é mais uma categoria na aeronáutica, para passar logo mais rápido o cabo para virar sargento e para virar tenente. É o jeito que o Bolsonaro quer ter mais voto. 2.100 pessoas vão arrumar uma boquinha na aeronáutica. Quer ter voto nas Forças Armadas. Eu queria dizer para você o seguinte, eu sou pela desmilitarização da Polícia Militar, uma reforma na Polícia Militar. Acho que as Forças Armadas no Brasil cumprem um papel importante. Ela cumpre um papel importante na defesa das mas precisa de reforma também. Também. Porque hoje ganha muito. Por exemplo. Ganha muita cabeça lá. É isso. E não profissionaliza quem deveria profissionalizar. Concordo contigo. O que nós precisamos fazer com as Forças Armadas, em primeiro lugar, é devolver para dentro dos quartéis os 11 mil militares que estão em cargos de confiança dentro do governo. Né? 11 mil. 11 mil. Segundo, mudar a formação deles, porque é uma formação, você vê, tem um monte de gente, olha o que eles falam da democracia. Né? Outro dia eu tive um diálogo, você deve ter visto, com o João Braga Neto. Sim. Eu falei, João, o senhor disse que se não tiver voto eletrônico, não terá eleição. O senhor sabe que o senhor pode ser preso? Eu falei para ele. Então... Voto em papel, né? Voto impresso. Voto impresso. Veja esse general Heleno que ele fala. Veja esse presidente da República que eles falam. Então, nós temos que mudar a formação. O Bolsonaro conseguiu reunir a nata da pior coisa das Forças Armadas?
Na verdade, uma parte... Que aquele Santos Cruz, que era um que falava, Lé Concré, saiu, né? O grupo dele é aquele grupo lá da ditadura, do Silvio Frota. General Heleno, Braga Neto, é o núcleo duro da ditadura, tá certo ou não? Por isso, e ele é o que tem de mais abjeto como ser humano. E lutou no Araguaia, né? Com 7 anos de idade, parece, né? O nosso presidente da República, eu acho que ele nunca trabalhou, essa é a opinião que eu tenho. Ele nunca lutou em lugar nenhum, nunca fez nada. Na Câmara, ele costumava dormir. Bom, você o conheceu como... Ele era meu vizinho de gabinete? De gabinete, Olha, nossa senhora. Eu estava no corredor aqui, eu estou no corredor aqui, ele é do outro corredor. Me diga uma coisa, eu acho que uma vitória, eu até comentei já algumas vezes, uma vitória que a pandemia conseguiu dar ao SUS foi torná-lo conhecido e mostrar a importância, né? O Doni, por uma coisa reversa, né? Meio estranha, meio complicada. Se você me permitir, eu quero agradecer aos profissionais do SUS. Agradecer. Vocês salvaram a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Vocês tiveram a capacidade já, eu acho que nós devemos ter aplicado já mais de 300 milhões de vacinas, porque quem estão aí dizendo que tem 135 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose. Mais a segunda dose dá uns 260, mais a dose de reforço, nós devemos ter perto de 400 milhões de doses. Isso o Brasil fez... E saímos atrás, hein? E foi muito interessante a emoção das pessoas em tirar a vacina. Tomar a vacina, bater a foto, mandar para a família, registrar. E a organização, a rapidez, Então, parabéns, o SUS está de parabéns, nós temos que agradecer e nós temos que reconhecer, mas também dar ao SUS o que ele precisa, de dinheiro. Nós temos que financiar melhor o SUS, que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Nós temos que... E ele mostrou sua cara, como você bem disse. A pandemia, infelizmente... Né, por uma forma não transversa. Ela mostrou que aquele sistema que muitos criticavam, que achavam que tinha que privatizar, é o nosso sistema que tem de melhor. Com certeza. Muito melhor do que hospitais privados. Muito. Como a Prevent Senior. Você lembra o que a Prevent Senior fez? Não. Nossa. Jogando cloroquina. Eu não tenho conhecimento. Morte também alta. Nenhum hospital público adotou aquela loucura de tratamento precoce que levou a morte. Eu vi uma nota deles falando assim que nunca preconizaram. Não, eles reconheceram agora. Eles reconheceram. Eles reconheceram? Reconheceram no fizeram acordo besteira do Ministério Público que eles fizeram, sim, a propaganda do tratamento precoce. Eu queria também aproveitar de agradecimento e falar que esse deputado federal aqui é um dos que apoiam o Cine Clube Cauim. Eu queria também fazer um agradecimento público pelo seu apoio. Nós estamos aí com um desafio maior ainda, aí nós vamos precisar ainda mais da sua ajuda. Não, parabéns no Cine Clube Cauim por essa sede própria, né, que é imensa. É um sonho. Um sonho, e poucas entidades da sociedade civil conseguiram construir uma sede própria tão importante quanto essa, que não está acabada, mas já está avançado, né, num lugar tão privilegiado de Ribeirão Preto, prestando um serviço muito importante. Por que tem que prestar um serviço importante? O que nos civiliza é a arte. A arte é a educação que nos civiliza. Infelizmente, nesse país, principalmente nesse governo, a cultura está sendo atacada, esvaziada. Se alguém aqui me disser quem é o ministro da Cultura, eu dou uma dúzia de cerveja para dizer, ninguém sabe quem é. E o Cine Cauim está cumprindo essa tarefa, de levar cultura às pessoas aqui. Então, nessa oportunidade, inclusive, eu venho assistir um filme, né, no Cine Cauim, Marighella, que eu não assisti ainda. Olha. Né, mas vou assistir aqui. Perfeito. Queria deixar também esse minuto final aí para você fazer uma convocação. Quem ainda... Eu vejo muita gente desanimada e falando assim, eu não vou votar. Por que votar, Paulo Teixeira? Votar é como casar, né? Votar é como ter alguém para cuidar de você, né? E você, quando quer alguém para cuidar de você, você tem que ter critérios, você tem que escolher bem. Tem casamentos que dão errado,
Tem namoros que dão errado, mas tem pessoas que são muito felizes com o outro. E no Congresso Nacional nós precisamos ter gente boa que saiba fazer política do bem para cuidar da vida do povo, de cada detalhe. Ali que cuida da sua previdência, ali que cuida do seu sistema de saúde, ali que cuida da educação do seu filho, ali que cuida do imposto. Então, se você diz eu não vou votar, você está deixando para os outros a escolha para outra pessoa. A escolha da sua vida, do que é mais importante na sua vida. Por isso, escolha. Eu sei que às vezes a gente erra. Em tudo na vida a gente erra, mas vai aprendendo. Mas escolha, participe da política. O Papa Francisco, que eu gosto muito, independente de religião, como eu gosto muito de sacerdotisa do candomblé, como eu tenho pastores que eu admiro muito e tal, o Papa Francisco ele diz: a política é a arte superior da caridade. Eu quero fazer uma caridade, mas pela política eu melhoro a vida da pessoa, muito diferentemente de uma ajuda particular que você dá, episódica. Se você consegue uma boa política, vai arrumar um emprego, vai arrumar uma casa, vai arrumar um bom sistema de saúde, um bom sistema de educação, vai libertar as pessoas. Então nós temos que fazer política. E a política é como toda atividade humana, tem os bons e os maus. O povo é que tem que, no seu voto, afastar os maus e reforçar os bons. Vou lembrar aqui o Sócrates, que ele falava o seguinte: o Brasil vai mudar, sabe quando? Quando a gente acompanhar a política como a gente acompanha o futebol. Você sabe a escalação, você sabe o time sub-17, sub-15, sabe quem é o treinador e goleiro, sabe tudo. É isso. Na hora que a gente souber tudo da política, a gente vai conseguir fazer um país Agora, melhor. aqui nessa sede precisava ter uma foto do Sócrates. Você vai ver lá no cinema. No cinema, né? Que o Sócrates foi o maior. Foi o maior. Amanhã 10 10 anos. anos. Nossa, estamos gravando na Sócrates, véspera dos 10 anos do... Foi o maior. Com certeza. E eu queria falar o seguinte, ó, esse daqui é um político decente, direito e que a gente recomenda, porque ele trabalha. Eu coloquei aqui no começo para ele fazer. Fiz questão dele relatar o trabalho dele, porque é importante que as pessoas saibam. Paulo Teixeira, representante nosso no Congresso Nacional. Obrigado. Obrigado, Adônio. E vou continuar ajudando o Cine Cauim, né? Todo ano a gente tem uma participação, porque esse aqui é muito meritório. E parabéns, continuem firmes, e parabéns à TV Cauim. Um abraço para vocês, até a próxima semana e acompanhe. Nos acompanhe na rede, na TV Cauim, no YouTube, em todas as nossas redes sociais. Um abraço para vocês, até lá. Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca